Olá, turminhas do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui mais uma vez, professora Nara Moraes, para mais uma aula de língua portuguesa para o sexto ano. Vamos lá? Vocês já estão vendo aí o tema da nossa aula de hoje. Continuamos estudando o verbete de enciclopédia, não é isso? O nosso gênero textual que a gente começou a ver na aula passada. Mas na aula de hoje, além de retomar o que é o verbete de enciclopédia, a gente também vai falar das repetições e das substituições que contribuem para a continuidade de um texto, tá bom? E aí eu já começo mostrando aqui a nossa habilidade de hoje. Estabelecer relações entre as partes de um texto, identificando as repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto, ok? Continuamos com o verbete de enciclopédia. Gente, quando a gente fala em texto, para escrever um texto, não basta só você jogar várias palavras numa folha de papel, né? Se você faz isso, você não está produzindo exatamente um texto, né? Porque você tem que estabelecer uma relação entre as partes do texto, tá? Isso é muito importante. Se você não estabelece essa relação entre as partes do texto, entre as palavras do texto, entre as frases, o período, os parágrafos, você não vai ter um texto propriamente dito. Você vai ter só um aglomerado de palavras numa folha de papel, certinho? Então, essa habilidade aqui já começa a mostrar para a gente a importância de se estabelecer a relação entre as partes do texto. E aí, o que a gente faz? A gente identifica as repetições. Sabe aquele texto que você repete demais uma palavra? Até que ponto essa repetição é válida para o seu texto? Tá? Que gêneros textuais são, digamos assim, favorecidos com a repetição e quais gêneros textuais não são favorecidos com a repetição? E esses que não gostam, digamos assim, de repetições, a gente tem que se usar das substituições, tá bom? Para dar continuidade ao texto, para que fique um texto compreensível, tá bom? E é disso que nós vamos falar hoje. E aí eu quero que vocês já observem esses dois trechos aqui de texto que eu coloquei para vocês, tá bom? Esses dois períodos. Olha só. O primeiro diz assim: pai e filho viajaram para a Europa. E o segundo: pai e filho estavam ansiosos para conhecer o velho continente. Nota que estão isolados, não é? E aí eu vou juntar esses dois aqui. Olha só. Transformei num período só. Pai e filho viajaram para a Europa. Pai e filho estavam ansiosos para conhecer o velho continente. O que vocês observam já aqui? A repetição, não é, do termo pai e filho. Essa repetição favoreceu o texto? De certa forma, sim, né? A gente passa a compreender um pouquinho mais. Só que nesse tipo de texto aqui, a gente pode evitar essa repetição, fazendo uma substituição, que ao mesmo tempo vai fazer com que você compreenda quem é que estava ansioso para conhecer o velho continente, né? E além disso, vai estabelecer uma relação entre esses dois termos, certo? E vai facilitar a nossa escrita, a nossa compreensão e até a nossa leitura, tá certo? Então, como que ficaria, professora? Olha só, pai e filho viajaram para a Europa. Os dois estavam ansiosos para conhecer o velho continente. Ficou melhor, não ficou? Então, a gente pode fazer isso nos nossos textos. Quando vocês forem produzir os textos de vocês, observem se há muitas repetições e se vocês podem evitar essas repetições com algumas substituições. Olha aí, os dois está fazendo referência ali pai e filho, tá? Qualquer pessoa que for ler esse texto vai saber que os dois, na verdade, é o pai e o filho. Para que eu não repetisse novamente esse termo, eu substituí por numeral, dois, né? Os dois, tá bom? Olha esse outro termo, pessoal. Os professores do curso de Direito fizeram uma avaliação com os alunos do último período do curso de Direito. Os professores também pediram aos alunos que respondessem a um questionário sobre a instituição. Fica até um pouco chato ler um texto assim, não é? Porque tem tanta repetição que você fica sem ter aquele fluxo da leitura do texto, tá bom? Olha aí as repetições, os professores. Curso de direito, alunos, alunos. Tá vendo? Olha o tanto de repetição de termos. Essas repetições podem ser evitadas. Eu posso fazer isso por meio das substituições, tá? No caso das repetições, gente, vamos pensar, por exemplo, um poema.
num poema, numa letra de música, as repetições supervalorizam o texto, não é? No caso de um texto em prosa, um texto em parágrafos, um texto dissertativo, uma notícia, uma reportagem, uma crônica, esses outros textos, a repetição já não favorece tanto. E aí a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Olha como que fica aqui o texto, eu retirando essas repetições. Permaneço sempre o primeiro, né, que é a apresentação do termo. Depois, quando eu tiver que retomar, eu não uso mais a mesma palavra. Eu troco por um sinônimo, por um pronome, por qualquer palavra que vá fazer a referência. Os professores do curso de Direito fizeram uma avaliação com os alunos do último período da graduação. Os docentes também pediram aos estudantes que respondessem a um questionário sobre a instituição. Olha só, os professores lá continuou, né? Mas para eu não repetir os professores, eu troco por um sinônimo. Docentes, por exemplo. Docentes é a mesma coisa que professores, tá bom? Curso de Direito, tudo bem, para identificar, deixo ali. Mas para não ter que repetir curso de Direito, como no exemplo anterior, o que eu faço? Graduação. A palavra graduação está fazendo referência ao curso de Direito, tá bom? Os alunos, continuei, permaneci. Para eu não repetir a palavra alunos, eu troco por uns sinônimos. Estudantes, discentes, tá bom? Eles, ok? Posso usar um termo que retome, que faça uma referência. Perceberam aí o que é a repetição e o que é a substituição que nós vamos tratar na aula de hoje? Ótimo, beleza. Vamos continuar. Uma das coisas que eu quero que vocês aprendam muito hoje aqui é se utilizar das substituições para dar continuidade ao texto, né? Para que o texto flua, para que você consiga fazer uma leitura e compreender direitinho, tá bom? As substituições, pessoal, elas acontecem quando uma palavra é substituída por outra. O nome já está dizendo, né? Substituição, eu vou substituir um termo por um outro termo. Só que nesse caso aqui não é qualquer termo, tem que ser um termo que retome, que faça referência, que não altere o sentido do texto, né? Não adianta eu fazer uma substituição por qualquer palavra, tem que ser uma que vá dar continuidade ao texto, não é qualquer substituição. Essas substituições, elas podem ser feitas. Eu pego um substantivo e substituo ele por um pronome, por um numeral, por um advérbio, por qualquer palavra que vá fazer referência a ele, tá? E que não vá alterar o sentido do texto, certinho? Isso é que vale entender aqui hoje. Por pronome, por exemplo, olha só, aquele político deve ter um discurso muito convincente. Ele já foi eleito 6 vezes. Olha só, para eu não ter que repetir a palavra aquele político, o que eu fiz? Eu substituí pelo pronome ele, tá bom? Então, quem lê o texto já sabe que a palavra ele está fazendo referência àquele político. Para eu não ter que repetir a palavra político, faço a substituição, certo? Então, eu substituí um substantivo por um pronome, certinho? Por numeral, pode ser feito também, olha só. Recebemos 2 telegramas. O primeiro confirmava a sua chegada. O segundo dizia justamente o contrário. Então, o que a gente tem aqui? O uso da palavra primeiro e segundo, que são numerais, para substituir um termo que já foi dito antes. Eu não preciso repeti-lo, né? Eu uso uma palavra que retoma, que faz referência. Então, o primeiro confirmava a sua chegada. O primeiro o quê? O primeiro telegrama, certo? O segundo dizia justamente o contrário. O segundo o quê? Telegrama, tá vendo? Então, a palavra primeiro e a palavra segundo são numerais que estão sendo utilizados para fazer uma substituição de um substantivo, no caso aí, telegrama. Deu para entender? Maravilha. Vamos a mais um. Posso fazer substituições por meio de advérbios também. Olha só, o Brasil e a França são 2 belos países. Aqui temos o Rio de Janeiro, lá temos Paris. Olha aí, eu tenho os substantivos Brasil e o substantivo França, tá? Eu tenho que dar continuidade ao meu texto, mas eu tenho que retomar a ideia de Brasil e de França. Só que eu não quero mais repetir a palavra Brasil e França, então o que eu faço? Eu utilizo uma palavra que vai fazer referência a esses 2 termos para que eu não tenha que repeti-la. E essa palavra aqui, no caso, são advérbios, a palavra aqui e a palavra lá. Agora, olha o que é legal desse exemplo aqui. Aqui onde? Brasil, não é? Onde é que
Pico, Rio de Janeiro, Brasil, tá bom? Então, olha só, a palavra aqui retoma Brasil, faz referência a Brasil, substitui Brasil para que eu não tenha que repetir, ok? E a palavra lá, olha só, outro advérbio, faz referência à França, tá? Retoma o termo França para que eu não tenha que repeti-lo e para assim dar continuidade ao texto. Deu para entender, pessoal? Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Tratar aí das repetições e das substituições. Deu para entender, não é? A partir de agora, quando vocês forem ler, escrever os textos de vocês, melhor dizendo, quando forem escrever os textos de vocês, depois que escreverem, deem uma analisada nele, uma revisada. Veja se você está fazendo muitas repetições. E se estiver, como é que eu posso evitar essas repetições? Tá bom? Se for um texto não literário, digamos assim. Agora, se você estiver escrevendo uma letra de música, um poema, por exemplo, aí as repetições podem favorecer, tá bom? Pode tornar o seu texto bem mais rico. Agora, se você vai escrever uma entrevista, uma reportagem, uma notícia, ou qualquer outro texto desse, aí sim você vai ter que dar um jeito, e por meio das substituições, de evitar essas repetições, certinho? Deu para entender até aqui? Maravilha! Vamos continuar. Olha aqui, selfie. Vocês já estão vendo aí pela característica, né, que se trata de um verbete de enciclopédia. Selfie. Vocês conhecem bem essa palavra, não é? Mas vamos saber um pouco mais sobre ela? Tomar conhecimento desse termo? Selfie é uma fotografia, geralmente digital, que uma pessoa tira de si mesma. É um autorretrato, certo? As selfies, que envolvem várias pessoas fotografadas, são conhecidas como selfies em grupo. A palavra vem da adição ao substantivo selfie, que em inglês quer dizer eu, a própria pessoa, certo? Do inglês quer dizer. E do sufixo ie, quer dizer inho, né? Resultando em euzinho, euzinha. Se a gente fosse traduzir selfie, seria euzinho, euzinha, tá bom? Foi considerada a palavra internacional do ano de 2013 pelo dicionário Oxford, certo? Então tá aí o textinho. Pergunta. No trecho, a palavra selfie vem da adição ao substantivo selfie. A palavra vem da adição ao substantivo selfie. Que termo desse trecho que está entre aspas foi utilizada para substituir o vocábulo selfie? Foi a palavra selfies, adição, euzinha ou palavra? De novo, olha só. No trecho, a palavra vem da adição ao substantivo selfie. Que termo foi usado para substituir o vocábulo selfie? E aí? Volta lá para o texto. No primeiro parágrafo diz que a selfie é uma fotografia geralmente digital que uma pessoa tira de si mesma, certo? As selfies, que envolvem várias pessoas fotografadas, são conhecidas como selfies em grupo. E no segundo parágrafo diz assim: a palavra vem da adição ao substantivo selfie. Que palavra, gente? Selfies, adição, euzinha ou palavra? Perceberam aí como é que vocês vão responder? Volta lá no texto, analise direitinho qual palavra foi usada para substituir o termo selfie, que já foi citado antes, né? Para não ter que repetir o mesmo termo, eu usei um outro termo. Qual foi? Muito bem, acertou quem disse palavra. Lá no segundo parágrafo, quando ele diz assim, a palavra vem da adição ao substantivo selfie, está se referindo à palavra selfie, certo? Então, o termo palavra está substituindo selfie para que eu não tenha que repeti-lo. Deu para entender, pessoal? Ótimo. Vamos para frente. Vamos relembrar o verbete de enciclopédia. Lembram da aula passada? Na aula passada eu disse para vocês que a enciclopédia era uma obra, certo? Que reunia todos os conhecimentos humanos ou apenas um domínio deles e que os expunha, não é isso, de maneira ordenada, metódica, seguindo ali os critérios ou de ordem alfabética ou de ordem temática. Lembram disso? Falei para vocês que as enciclopédias eram muito famosas antigamente, né? Falei até que era um luxo ter em casa uma coleção dessa de enciclopédias, tá? Como na imagem mostra aí, ó,
vários livros, volume 1, 2, 3 e por aí vai, tá? Com todas as informações. Gente, nós temos muito conhecimento, né? A humanidade tem muito conhecimento, então só uma coleção de livros desses para compor muitos desses conhecimentos. Então tinha esses livros impressos, ainda tem hoje em dia, você pode encontrar por aí, ou em alguma livraria, ou na casa de alguém, né? Aquelas pessoas, seus avós, bisavós, talvez vocês encontrem. Além da enciclopédia impressa, hoje nós temos a enciclopédia virtual. E aí eu trouxe um exemplo delas, que é a Wikipédia, que é a mais conhecida, vocês conhecem bastante, não é? Sempre que a gente pesquisa alguma coisa no Google, uma dos primeiros sites disponíveis que aparece é o da Wikipédia, certinho? Então, é um exemplo de enciclopédia. Lá embaixozinho do termo enciclopédia já vem dizendo a enciclopédia livre, tá? Então, enciclopédias eram obras que reuniam os conhecimentos, né, que reúne, melhor dizendo, já vou colocando no presente, são obras que reúnem todos os conhecimentos humanos ou apenas um domínio deles, certo? E os expõem de maneira ordenada. Lembra do dicionário? Vocês já tiveram contato com o dicionário. Então, no dicionário, tem lá o significado das palavras, né? E ele é organizado em ordem alfabética, não é isso? Então, primeiro vem todos os termos escritos com A, que começa com A, e depois todos os termos que começam com B, com C, ordem alfabética, certo? Na enciclopédia também era assim que costumava aparecer, ou em ordem alfabética ou por tema, né? Por assunto. Verbete, eu já disse para vocês, normalmente quando a gente fala verbete, a gente pensa só na entrada do texto, né? Aquela palavra que você pesquisou, tá bom? Então, normalmente a gente considera verbete aquilo. Mas verbete é todo o texto também que fala sobre aquela palavra, que traz informações, que traz descrição sobre aquela palavra, tá bom? Olha aí, é um texto escrito de caráter informativo destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos, determinados pela obra de referência, que pode ser tanto um dicionário quanto uma enciclopédia, tá bom? As características da enciclopédia, vamos relembrar? Vamos retomar? É um texto descritivo e informativo, mostrei na aula passada para vocês, não é? Além de trazer descrição, traz informação também sobre o que você está procurando, sobre o que você está pesquisando, sobre o que você quer conhecer, tá bom? Texto descritivo já disse, né? Apresenta as características daquilo, tá? Pode ser de uma pessoa, de um lugar, de um objeto, de uma coisa, tá bom? E informativo porque expõe informações sobre aquilo que você está pesquisando. É um texto claro e objetivo, falei para vocês também, né? Esses textos, gente, que se preocupam em divulgar a ciência, eles têm que ser textos bem claros e bem objetivos, tá? Nada de emitir opiniões, achismos, eles vão direto ao ponto, vão dizer o que a ciência diz, o que foi apresentado ali, tá bom? Estilo formal e impessoal, né? Tem que ser um texto formal, tem que ser um texto impessoal, porque o objetivo ali é divulgar a ciência. Então, não pode ser o que eu acho e o que eu penso, tá bom? E é texto formal porque é um texto que vai ser divulgado amplamente, então tem que se preocupar com a linguagem, uma linguagem formal. Fizemos até uma questão na aula passada sobre a linguagem dos textos verbetes de enciclopédia, lembram? Linguagem formal. Uso de termos técnicos e científicos, já tinha falado para vocês, né? Por se tratar de divulgação de conhecimento, divulgação de ciência, eles vão apresentar termos técnicos e termos científicos, tá bom? Termos que não usamos normalmente no dia a dia, termos que são só de determinadas áreas, tá bom? Por exemplo, se você for pegar uma enciclopédia com conhecimento relacionado à área da medicina, vocês vão encontrar muitos termos técnicos, muitos termos científicos. Da área da advocacia, por exemplo, vocês também vão encontrar muitos termos técnicos e científicos dessa área. Da biologia, da física, da química, da língua portuguesa, por exemplo, também vão encontrar termos técnicos e científicos, certinho? Pode-se fazer alusão a outros verbetes, falei para vocês que essa alusão... Pronto, vou dar um exemplo. Digamos que eu peço para vocês pesquisarem o significado de uma palavra no dicionário. Aí você vai lá pesquisar. Na hora que você pesquisa, você encontra outras palavras, né? Sinônimos para aquela que você foi procurar o significado. E aí, ao encontrar aquelas palavras, você percebe que alguns daqueles sinônimos que foram apresentados, você não conhece. Aí você vai ter que pesquisar, não é isso? O significado daquela outra palavra.
Então, o que você faz? Vai lá na página onde está aquela palavra para descobrir o significado dela, certo? Isso é fazer alusão a outros verbetes. No caso da enciclopédia, essas alusões elas vêm indicadas. Por exemplo, se aparecer um termo ali que você não conhece, normalmente vem lá entre parênteses, né? Ver página tal da enciclopédia, tá? No caso das enciclopédias virtuais, como é que acontece? Por meio de links. A palavra vai estar azul, o termo vai estar azul. E ao clicar nele, você é direcionado para a página onde tem informações sobre aquele termo, certinho? E predominância de verbos no presente do indicativo. Na aula passada a gente fez uma questão também, né? Os verbos desses textos de verbete, de enciclopédia, pertencentes a esse gênero, eles predominam ali no tempo presente do modo indicativo, certinho? E aí, como sempre, vamos para a nossa leitura, para o nosso exemplo de verbete de enciclopédia, para a gente trabalhar as questões relacionadas à nossa habilidade e ao nosso gênero textual, tá bom? Olha aí. Aqui já é outro site, tá bom? Que é uma enciclopédia também, tem informações sobre as várias áreas aí do conhecimento, tá bom? Nota que a entrada ali, tá ali naquela faixa laranja, né? Andorinha. E aí, vocês sabem o que é? Vamos tomar conhecimento desse termo? O que é? Quais são as características? Que informações nós podemos ter sobre a andorinha, tá bom? A andorinha é um pássaro migratório da família dos hirudinídeos, formada por mais de 90 espécies. Por passar a maior parte de seu tempo voando, a andorinha desenvolveu uma capacidade curiosa. Ela pode caçar insetos e comê-los no ar enquanto voa. Consegue essa proeza graças a seu corpo alongado e às suas asas pontiagudas. Voraz, ela exerce uma tarefa útil ao homem, o controle da população de insetos nas áreas em que vive. A andorinha é um pássaro geralmente pequeno. A maior parte delas não passa dos 13 centímetros de comprimento, embora algumas espécies sejam maiores. Tem um bico curto, mais largo e chato, e cauda bifurcada. Em geral, sua plumagem é azul e verde metálica, mas pode ser em tom amarronzado. Algumas espécies constroem os ninhos em forma de taça, com estrume ou barro e saliva, fixos em paredes ou em beirais de casas. Outras preferem troncos ocos ou buracos em pedras, falésias ou barrancos, onde escavam galerias. Chocam de 2 a 7 ovos por ninhada. Um mesmo ninho, sempre restaurado, pode ser usado por até 15 anos. As andorinhas vivem em bandos, executando audaciosas acrobacias. São encontradas por todo o mundo, com exceção dos desertos e dos polos. Em busca de calor e alimento, fazem longas migrações, nas quais chegam a voar 500 quilômetros em um dia. Uma andorinha comum pode passar o verão no hemisfério norte, no Canadá, e depois ir atrás do verão no hemisfério sul, na Argentina. O estado do Espírito Santo, no Brasil, recebe todos os anos milhares de andorinhas em rota de fuga do frio da Patagônia. Nos países mais frios, o retorno das andorinhas anuncia o fim do inverno. No Brasil, há 17 espécies de andorinhas. A maior delas é a andorinha do campo, ou taperá, que mede 19,5 centímetros e pesa 43 gramas. Em geral, tem as costas azuis e o peito castanho acinzentado. Uma das maiores é a andorinha pequena de casa, que não passa dos 12 centímetros, uma das menores, que não passa dos 12 centímetros de comprimento e pesa 12 gramas. Olha o tanto de informação que a gente teve sobre esse bichinho que vocês com certeza já viram. Vocês sabiam tudo isso sobre ele? Sobre esse bichinho? Sobre esse pássaro? Eu não sabia. Tem muita informação aqui. Falando nisso, já perceberam? É um texto informativo e é também descritivo. Olha só, a andorinha é um pássaro geralmente pequeno. A maior parte delas não passa dos 13 centímetros de comprimento, embora algumas espécies sejam maiores.
Tem um bico curto, mais largo e chato, a cauda bifurcada. Geralmente a plumagem é azul ou verde metálica, mas pode ser um tom amarronzado. Esse parágrafo todo aí é descritivo, está dizendo como é a andorinha, certo? Além da descrição, a gente encontrou muitas informações, por exemplo, onde elas podem ser encontradas, quanto que elas voam, né? Que distância que elas percorrem, como é que elas fazem para se reproduzir, os ninhos que elas constroem, né? Muitas informações mesmo. Além disso, a descrição. E aí a imagem que eu falei para vocês, que é muito comum nas enciclopédias, né? Vem a fotografia, vem a imagem do que você está ali tomando conhecimento, certinho? Deu para entender até aqui, pessoal? Ótimo, vamos para as questões. Primeira questão já diz assim: o verbete de enciclopédia foi escrito para quê, pessoal? Foi para divertir o leitor? Foi para informar o leitor? Foi para encantar o leitor ou foi para irritar o leitor? Essa é fácil, não é? Como se trata de um texto que tem como objetivo ali divulgar conhecimento, divulgar a ciência, então ele é um texto, lembra lá que foi dito? Informativo. Se é um texto informativo, então ele foi escrito para informar o leitor. Esse que a gente leu está nos informando acerca da andorinha, tá bom? Dessa espécie, desse bicho, desse pássaro, ok? Segunda, no trecho, a andorinha desenvolveu uma capacidade curiosa, pode caçar insetos e comê-los no ar. O termo destacado, tá vendo aí? Los, foi usado para substituir outro termo na frase. Olha a nossa habilidade aí, evitando assim a repetição e dando continuidade ao texto. Qual termo los substitui? E aí? Vou ler de novo o trecho. A andorinha desenvolveu uma capacidade curiosa. Pode caçar insetos e comê-los no ar. A palavra los está evitando uma repetição, né? Ela foi usada para substituir um termo. Qual termo? Capacidade, andorinha, insetos ou curiosa? E aí? Já sabem a resposta, não é? Ótimo. Está substituindo o termo insetos. Olha só, ela caça os insetos e come os insetos no ar. Evitei a repetição usando los, beleza? E a terceira questão. Leia o trecho a seguir e responda o que se pede. A andorinha desenvolveu uma capacidade curiosa. Pode caçar insetos e comê-los no ar enquanto voa. Consegue essa proeza graças a seu corpo alongado e às suas asas pontiagudas. Voraz, ela exerce uma tarefa útil ao homem, o controle da população de insetos nas áreas em que vive. Olha aí o ela destacado, tá? O termo destacado se refere a quem? A andorinha, a corpo, a asas ou a insetos? Retomando aqui, voraz, ela exerce uma tarefa útil ao homem, o controle da população de insetos nas áreas em que vive. Quem é que exerce essa tarefa? Quem é que faz esse controle da população de insetos? Lá em cima, quem é que caça os insetos e comem eles? E aí? Muito bem, acertou quem disse? A andorinha, certinho? Pessoal, ficamos por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!